Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Bezerra, da ETE Advogado José Davi Gil Rodrigues, lá em Jaboatão. Sou de Geografia e nós vamos falar hoje sobre matriz energética. Mas primeiro, um grande abraço aí para todo o pessoal da Advogado Gil Rodrigues, os alunos, professores, gestão, também os meus amigos lá da Faculdade Nazaré da Mata, da turma de 2003 de Geografia. Beijo grande no coração de vocês. Hoje a gente vai falar sobre matriz energética brasileira, suas fontes tradicionais e fontes renováveis, tá bom? Para a gente tentar entender um pouquinho aí sobre essas questões, vamos fazer uma revisão sobre as questões das fontes de energia, tá? Vamos lá, vamos ver aqui no slide aí. Olha lá. Matriz energética brasileira. Bom, você está vendo aí que nós temos dois tipos de fontes, ok? Isso é uma questão global na fonte de formação de energia. Temos as energias renováveis, você pode ter vendo aí que é o petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear como uma fonte não renovável. E as fontes renováveis, a biomassa, a hidrelétrica, a energia eólica, solar, a geotérmica para a formação de energia. Uma coisa que a gente tem que entender, pode voltar para mim, uma coisa que você tem que entender é que energia, ela vai muito além dos combustíveis. Energia é toda a fonte que vai ser gerada e formada para exercitarmos algum trabalho. Então, quando nós nos alimentamos, nós transformamos o alimento em energia. E a energia é imprescindível para a manutenção do nosso sistema que vivemos. O mundo vive em relação e se move em função da energia. E quais são as questões das fontes energéticas brasileiras? Uma outra questão que a gente tem que entender, foca novamente aí no slide, olha lá, a diferença entre as matrizes. Uma coisa que a gente tem que entender é a questão de fonte e matriz energética. Matriz é o quê? A matriz energética é aquilo que o país usa para gerar energia. Okay? Então as matrizes energéticas são todas aquelas fontes que ele usa para gerar sua energia. E a matriz elétrica que você está vendo no outro gráfico, ela significa o quê? Quais são dessas fontes utilizadas para a geração de energia elétrica. Então nós temos aí, nesse primeiro momento, esses dois gráficos, tipo pizza, onde você vê a distribuição da equivalência da matriz energética brasileira e a matriz elétrica, ou seja, quanto dessas fontes energéticas vão ser utilizadas para a matriz elétrica. Então você pode perceber aí que a maior matriz elétrica brasileira é a matriz composta do petróleo. 36% dela é utilizada dessa matriz de energia para a formação dos combustíveis. Ok? E você vê do outro lado que a matriz elétrica brasileira, a maior potência para a geração de eletricidade no Brasil é a hídrica, ou seja, a hidrelétrica, geração de eletricidade através do represamento e formação pela barragem e aí a geração de energia. Então, uma coisa que você, volta para mim, uma coisa que você deve entender é muito essa diferença entre matriz e fonte. Tá bom? Então fica claro aí na sua cabeça para você não confundir, beleza? Matriz é qual é a fonte de energia que eu tenho dentro do meu país e utilizo. E matriz, as fontes são essas energias que eu uso e a matriz é como eu a utilizo, ok? Então vamos falar aí das questões das matrizes energéticas brasileiras. Vamos lá, então vê aqui junto. Então, estamos vendo aí uma das principais matrizes energéticas brasileiras, que é o petróleo. Então, como a gente vimos aí no slide anterior, o petróleo representa 36% da matriz energética brasileira, para a formação de combustíveis e inúmeros derivados. O petróleo é um hidrocarboneto fóssil, tá? Formado há mais ou menos 150 a 100 milhões de anos atrás, na época mesozoica, onde ainda os continentes estavam se separando. Esse material de origem orgânica, de base marinha, ele foi soterrado em razão do afastamento dos continentes. Ok? Foi soterrado. E aí
ao longo de milhares e milhares de anos, ele sofreu as questões geológicas da decomposição através de ambiente geológico por pressão e temperatura e formou-se o petróleo, um hidrocarboneto que é um produto químico com alta concentração de carbono e hidrogênio. Então, a matriz energética brasileira tem como suas principais fontes aí também o petróleo. E aí você pode notar, vai ver aí no slide, a questão aí do pré-sal brasileiro. Tá? Então você está vendo aí dentro dessa primeira imagem como é formado e onde está localizado o pré-sal. O pré-sal ele está abaixo do leito do oceano, praticamente a mais ou menos 6 a 7 mil metros de profundidade, sobre uma camada de sal depositada ao longo de milhares e milhares de anos. Então esse material biológico ele foi depositado ao longo do tempo geológico, 150 milhões de anos atrás, sofreu soterramento por formação de bacias sedimentares e aí se formou o petróleo e o gás natural. Ao lado você está vendo aí a bacia do pré-sal brasileira, tá na bacia de Campos e de Santos, que vai mais ou menos do litoral do estado do Espírito Santo até ao estado de São Paulo, onde ela tem aí uma grande reserva estimada aí com mais de 85 bilhões de barris de petróleo. Então é uma fonte extremamente importante. Bom, temos aí também a matriz energética brasileira pelo carvão mineral. O carvão mineral, ele não é um elemento muito utilizado na formação de energia no Brasil, porque a sua reserva é pequena. Tá? Então só 2,1% refere-se aí na geração de eletricidade. Para que o carvão é utilizado? Ele é utilizado para a formação de energia elétrica através de usinas termoelétricas e também para a geração de calor em fornos siderúrgicos para a fundição de aço. No gráfico ao lado, no mapa ao lado, você pode ver aí as reservas carboníferas do Brasil, que ela vai do estado de São Paulo, um pouquinho, desce pelo estado do Pará e vai até o Rio Grande do Sul. Então, ali estão localizados no nosso país as maiores reservas carboníferas, o carvão mineral. E, por favor, volta para mim, não vai confundir, pelo amor de Deus, carvão mineral com carvão vegetal. Aí é outra coisa. Você pegar uma pedra dessa e colocar no churrasco, tá? Vai emitir uma fumaça preta que vai acabar com a carne lá e você não vai conseguir comer. E além de ser altamente poluente. Então, não confunda. Carvão mineral é uma rocha metamórfica também feita através de um processo geológico. E o carvão vegetal é da lenha, da madeira. Ok? Uma outra questão que nós temos aí, também em concomitância com o petróleo, é o gás natural. Tá? O gás natural é feito, ele é gerado através da decomposição do material orgânico. Ok? Então esse material orgânico, tá, de origem biológica, ele fica decomposto, gera gases que ficam presos nas rochas sedimentares, e aí na extração do petróleo sai também o gás natural. O gás natural, ele tem um crescimento, volta aí para o slide, você está vendo aí o consumo de gás natural que está aumentando a demanda no Brasil, principalmente para a geração de energia elétrica e também para alimento de fornos, para calor, e outra também para combustível veicular. Você está vendo uma grande demanda aí na questão do gás natural. Bom, agora, volta para mim, a energia hidrelétrica. Essa daí, como nós vimos lá no comecinho, é uma das mais importantes fontes de recursos energéticos do país, através de uma energia renovável. Todas aquelas que conversamos antes foram fontes não renováveis. Essas aí agora são renováveis. Então você está vendo a energia hidrelétrica e o Brasil se destaca no cenário mundial pela geração da energia hidrelétrica. Ok? Porque o Brasil ele tem um relevo propício para formação, construção de barragens. E aí essa barragem vai fazer um represamento das águas, as águas vão passar por dentro dessa usina hidrelétrica, essa barragem, vai girar uma turbina formando energia elétrica. Então o Brasil se destaca no cenário mundial
como um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. E isso se dá por duas consequências. Primeiro, pelo seu relevo. O Brasil tem um relevo de planalto e esse relevo de planalto favorece o represamento das águas. E outra coisa, porque é uma energia barata, tá? É uma energia relativamente barata de ser produzida. Há um gasto inicial para fazer aí a hidrelétrica, mas possivelmente depois, com certeza, essa energia será barateada em razão da escala do consumo e a distribuição. Bom, uma situação é o seguinte aí. A energia hidrelétrica também causa danos ambientais, não tão iguais como as fontes não renováveis, né? Mas ela causa um impacto ambiental em razão do represamento, ok? Então o que é que acontece? Esse represamento ele vai inundar alguns biomas, tá? Volta aí para o slide, você vai ver que ele vai inundar alguns biomas, vai prejudicar o ecossistema local, tá? Em razão dessa situação. Você está vendo aí na imagem a usina de Belo Monte, tá? Lá no norte do país. Bom, aí, ainda dentro das fontes não renováveis, aliás, me desculpe, das fontes renováveis, nós temos aí a energia solar e a energia eólica. Volta para mim, veja só, a energia solar e a energia eólica são uma fonte inesgotável na geração de energia. E elas são utilizadas para a formação de energia elétrica e também geração de calor. Bom, só que tem um negócio. Ainda a tecnologia está se avançando na captação dessa energia para democratizar o acesso dos equipamentos para que possam abranger de uma forma mais intensa o acesso à geração, à recepção dessa energia. Desculpe. Então veja só, nós temos a energia solar e a energia eólica, energia solar pela luz do sol, radiação do sol, e a energia eólica aí, a questão dos ventos. E aí nós temos uma situação interessante. O Nordeste brasileiro, vejam aqui que nós estamos, ela é extremamente favorecida por essas fontes de energias, porque nós estamos numa região geograficamente favorável, porque recebemos praticamente radiação solar durante todo o ano, e também nós somos uma zona de recepção e convergência dos ventos alísios, e aí nós recebemos também vento. E o Nordeste se destaca no Brasil como o maior gerador de energia solar e eólica, energia elétrica, tá? A energia solar, ela pode ser utilizada para a geração de eletricidade, mas também pode ser utilizada para a geração de calor, ok? Uma coisa muito interessante aí sobre a energia eólica, vocês já viram aí, quem vai ao interior do estado, é bem fácil você encontrar essas torres de hélices, né, essas hélices de captação aí de vento. Então ela vai receber o vento e essas torres elas mudam a sua posição, elas giram de acordo com a posição do vento e aí vai gerando a demanda da energia. Então, venta-se todos os momentos, então é uma geração praticamente infinita e que tem crescido muito no Brasil. E além de ter crescido muito, tem se tornado uma fonte de renda justamente para o pessoal do sertão. É muito fácil você ir para o sertão, tá, e encontrar dentro da paisagem do sertão algumas torres lá pelo Nordeste brasileiro. Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do Brasil, tá bom? E em Pernambuco está sendo criada uma usina de geração de energia solar lá no sertão, ok? Bom, vamos lá para o slide, olha lá, e agora a gente vai falar da biomassa. Biomassa é fundamental, é uma das principais fontes matriz energética brasileira, formadora para a geração de biocombustíveis, e esse cenário da energia da biomassa, ela tem crescido muito ultimamente, tá? Então 30% da nossa matriz energética é formada da biomassa. E veja só, o que é a biomassa? A biomassa é toda matéria que não seja fóssil, de origem orgânica, que não seja fóssil, e essa matéria vai ser queimada na formação de energia,
ou vai ser decomposta na formação de gases, ou vai ser formada na produção de combustíveis. Então o Brasil se destaca aí nessa pesquisa da biomassa, ok? Ela tem um baixo custo de produção, porque ela vai utilizar praticamente o bagaço de alguns produtos, e aí nós exemplificamos a cana, tá bom? Vai utilizar também muitas sementes de oleaginosas para a produção do biodiesel, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? E o Brasil se destaca aí nesse cenário mundial, na questão dessas pesquisas aí. Vamos lá para o slide mais uma vez, que já está acabando. Você está vendo aí a questão das matérias-primas utilizadas na produção dos biocombustíveis, com destaque o biodiesel. Então você está vendo aí que houve no Brasil um projeto chamado Proálcool, iniciado em 1974, e esse projeto teve como base uma substituição dos combustíveis fósseis veiculares, ou seja, a gasolina, o diesel, e foi criado aí o etanol, né, que nós colocamos aí nos postos de gasolina, que é um combustível formado através do processamento da cana-de-açúcar. Então, o biodiesel está sendo muito utilizado no Brasil, tem um crescimento muito grande, tá? Volta para mim. E aí, o biodiesel, ele envolve uma cadeia, tá, de produção, porque ela está atrelada ao agronegócio. Então, pequenos, médios e grandes produtores, eles produzem a mamona, a soja, né? E aí eles vão participar economicamente desse processo. E para a gente finalizar, vamos ver como é que essa energia é distribuída no Brasil. Vai lá, e aí você está vendo aí, ó, que toda essa rede integrada de energia na produção, seja ela qual for, ela passa por uma rede de integração e distribuição no Brasil, englobando grande parte do nosso país, né? Você vê aí que na região sudeste do Brasil, onde estão as maiores redes de distribuição, e aí as menores redes de distribuição estão justamente na questão do norte brasileiro, em questão geográfica da ocupação e essas questões da densidade populacional. Mas você vê que toda essa matriz energética brasileira, ela tá integrada. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E a energia é tudo e maravilhosa aí pro Brasil. Beijo grande no coração e até mais aí. A gente se vê depois. Valeu!